conselheiro do INN, consultor de projetos, anos de experiência, fundador da cultura de acesso, porque não está o currículo aqui, mas já estava. E assim, aí também ia ser uns 4 slides só de currículo, mas vou deixar ele falar, porque eu tenho que cuidar dos meus adolescentes. Pessoal, para poder fazer o tempo de vocês, que tem muito valor, eu vou pegar essa fala, que seria num tempo um pouquinho maior, mas propositalmente eu antecipei várias coisas. Quem está aqui acompanhando, eu fui já antecipando parte das falas, então eu vou fazer uma fala mais concisa, mas que vai precisar bastante da atenção. Eu vou fazer sentado, se vocês me permitem, a gente está bem cansado, tá? Eu vou fazer sentado, mas quem ficar aqui, ok? Quem estiver aqui, eu vou pedir para que vocês, de fato, se concentrem junto comigo no que eu vou falar. Porque se você balançar a cabeça, talvez você se perca no meio do caminho. E se você se perder, vai demorar um pouco mais para você se achar. Tudo bem? Mas a gente vai voltar a falar disso em outros momentos, em outros canais do Instituto. Tudo bem? Então, isso aqui que eu vou falar em 20 e poucos minutos, me deram 19 minutos, eu vou, depois, pode se dobrar em horas de conversas e jornadas de aprendizagem para a gente. Tudo bem? Então, o mundo é capacitista, e agora? Mas ele também é racista, também é sexista, também é homofóbico, também é transfóbico, xenofóbico, islamofóbico, antissemista, etarista, gordofóbico, elitista e mais um monte de coisa aí que vocês podem imaginar. Tudo bem? Se diversidade para você é coisa de... Pode, gente, vai dando clique. Diversidade é coisa de LGBT. E se para você... Vai dando. Inclusão é coisa de pessoa com deficiência? Será que a gente está na mesma página? Certamente não estamos na mesma página se você achar que diversidade é coisa de LGBT e que inclusão é coisa de pessoa com deficiência. E a gente precisa começar a ficar na mesma página em algumas coisas, porque senão a gente também não vai conseguir avançar. E não vai conseguir construir a partir das bases que já foram alicerçadas. Inclusão não é definitivamente um lugar de chegada. É processo e movimento. E eu vou dizer mais aqui para vocês. Se eu tivesse um passador, eu falaria muito mais rápido. Também, se não tem, a gente volta, calma. Inclusão não é um lugar de chegada. Tudo bem? Inclusão é processo e movimento. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, eu vou dizer essa frase, Ju, Marlos. Inclusão não existe. Tudo bem? Inclusão é um desejo. É um desejo que em algum momento era o que está fora, está dentro. Da perspectiva do dentro e do fora, existe uma inclusão ali. O que estava fora agora está dentro. Mas em que condições? Tudo bem? Inclusão é um desejo. É um desejo de quem acha que está dentro, trazer para dentro aquele que ele acha que está fora. Então, inclusão parece ser um termo que autoriza o seu corpo a estar em determinado lugar. Mas lá no Amapá, filho da Luana, o Tarso, ele pode estar no lugar que ele quiser estar e no lugar que a Luana quiser estar. Tudo bem? Tem alguma coisa que te impede? Então você não precisa de inclusão. Escutem o que eu estou dizendo. Depois vocês não publicarem no jornal. Conselheiro Nacional do Instituto diz que inclusão não existe e que não precisa dela. Não. Cada um de vocês aqui já tem uma constituição que diz que a gente, que a gente é cidadão e a gente pode estar em todos os lugares. Mas esse lugar tem acesso? Esse lugar tem acessibilidade? Você pode estar onde você quiser estar, com ou sem inclusão, porque talvez esse termo inclusão, volta lá, gente, esse termo inclusão, ele é um termo que talvez a gente tenha que começar a deixar um pouco para trás. Por quê? Porque inclusão, isso Gislana Vale, um monte de gente, teóricos que são pessoas com deficiência, vão dizer o seguinte: inclusão parece te colocar num lugar em que você dá a chancela, autoriza que o outro esteja onde você está. E a gente supõe estar num lugar de pessoa 100% incluído, incluída. Agora, pergunto para você que não é pessoa com deficiência. Você se sente incluído, incluída na tua vida? Em todas as áreas da sua vida? Você é uma pessoa... Doutor, levante sua mão assim, eu sou 100% incluído, incluído. Não é. Pensa da tua família, o lugar de onde você veio, onde você nasceu, se você é letrado ou não é letrado, se fez ou não fez faculdade. A tua raça, o teu gênero, a tua condição social, você se sente de verdade 100% incluído, incluída?
Talvez não. Então, por que você quer incluir o outro? Então, a gente precisa, talvez, entrar na chave dos termos desse século, que é acesso e acessibilidade. Porque ninguém vai me dizer onde meu corpo deve ocupar ou não. Nem o teu filho, Gabriel ou Marlos. Porque inclusão parece também ser um discurso que te ajuda a autorizar esse outro da diferença a estar onde você imagina que você está, num lugar de inclusão. Mas se você também não se sente incluído, incluída, que lugar que nós estamos ocupando? Nós precisamos começar a ocupar o lugar do acesso e da acessibilidade. Isso transcende a inclusão. Porque você pode ter um lugar inclusivo, mas capacitista. Um lugar que só te coloca dentro, mas que não reconhece a sua humanidade, não reconhece a sua diferença e não reconhece a sua máxima diferença. Hoje, por exemplo, aqui nós estamos reunindo uma comunidade gigantesca. Pergunto para você, onde estão as pessoas idosas da nossa comunidade? Olhem entre vocês. Estou falando de pessoas com nanismo, ok? Onde estão as pessoas idosas aqui? As 50 a mais, levantem a mão. Com nanismo. 50 a mais. 60 a mais, levanta a mão. Nenhuma. Percebe? Então, o que é inclusão? Mesmo se a gente olhar dentro desse nosso cenário aqui, talvez a gente não tenha essa pluralidade e diversidade toda. Porque é processo e é movimento. Não é um lugar de chegada. Então, nesse sentido, eu quero falar muito rapidamente sobre diversidade, para a gente poder falar de capacitismo. E falar sobre a nossa diversidade. E o que a gente faz nessa diversidade, que para mim é uma relação de fascínio e de estranhamento. Esse outro diferente de mim mesmo, atípico, não diagnosticado, desconhecido para mim, que eu não faço ideia de quem é, do que é, de quem é, o que eu faço quando eu o vejo. Eu fico fascinado, maravilhado, ou eu sinto estranhamento. Me incomoda a diferença desse outro. Eu, durante 20 anos, achava que sabia um pouco de diversidade, sabe? Até um dia que fui para a Bahia, no Fórum Social Mundial, numa território indígena, eu dei de cara com um garoto. A única reação que eu tive, Késia, foi bater uma foto. Próximo slide. Essa foi a foto que eu bati. E a hora que eu bati essa foto, eu fiquei fascinado, mas ao mesmo tempo algo me incomodou demais. Olha quantas camadas esse menino carrega. É um menino indígena, nordestino, com síndrome de Down, pobre, dentro de uma leitura do que é pobreza, pelo menos do ponto de vista de pessoas não indígenas. Quantas camadas esse menino tem de diversidade? E quantas exclusões, quantas camadas de exclusões operam sobre a vida desse garoto? Mas a pergunta é, o que você vê nessa foto? Você vê uma criança ou você vê o diagnóstico? Você vê uma criança ou vê a etnia? Você vê uma criança ou vê aquilo que você imagina que é ser nordestino, nordestina nesse país? Todas essas diferenças desse garoto provocam a nossa normalidade, provocam a nossa subjetividade, mas o fato é como eu o vejo. Então, todo esse debate aqui de hoje, sobretudo a questão das designações dos nomes, tem a ver com o próximo slide, que é, qual é o olhar que eu lanço sobre o outro que está aí? O outro, próximo slide, é o outro que está aí. E como é esse outro que está aqui? O outro é como ele é. O grande problema é como eu o vejo. Qual é o reflexo desse outro dentro de mim? E o reflexo do outro dentro de mim, nem sempre é como o sujeito é de fato. Então, qual é a lente que você usa para poder enxergar as pessoas que estão à sua volta? Qual é o olhar que você lança sobre esse outro da diferença? É de fascínio? É de estranhamento? É um reflexo que modifica esse outro e ele passa a ser aquilo que você imagina e não de fato aquilo que essa pessoa é, o que esse sujeito é. A gente dá um nome de olhar etnocêntrico. Por quê? Porque ele está centrado na minha normalidade. Ou seja, eu vejo o outro a partir da minha cultura, a partir da minha religião, a partir da minha sexualidade, a partir da minha percepção política, a partir do lugar de onde eu nasci, a partir da minha língua, a partir de como eu me visto,
eu olho o outro, enxergo o outro. Próximo. E esse olhar, então, vai construindo um lugar possível para esse outro no mundo. E é um lugar enviesado, porque esses vieses, a maior parte deles inconscientes, vão construindo um lugar onde esse sujeito deve viver e habitar. Por isso que tem pessoas na nossa sociedade que são excluídas só por quem elas são. Porque esse viés inconsciente dita quem pode ou não pode alcançar um direito, quem pode ou não pode ter um acesso, quem pode ou não pode estar no mundo. Muitos de nós vivenciamos o isolamento com a pandemia e voltamos para as nossas atividades. Mas as pessoas com deficiência, Kátia, vivenciam um isolamento histórico sem pandemia. Porque são esses viés inconscientes que vão colocando as pessoas em um lugar. E esse lugar tem que ser dentro do quarto, trancado, para que não dê trabalho para a sociedade. E aí a Luana fala assim, não, meu filho chama Tarso. Ele tem essa diferença, essa, mas é uma criança. Ele não vai ser colocado em um lugar onde a sociedade deseja que ele esteja. Porque nós estamos construindo nesse movimento um outro lugar. Mas esse outro lugar pressupõe um outro olhar para o outro que está aí no mundo. Próximo. É fazer com que o outro seja menor. Então, isso eu já disse. Próximo. É deixar o outro menor. É inferiorizar o outro. Próximo. Nós precisamos falar sobre os nossos fascínios e o nosso estranhamento. Numa comunidade como a nossa, talvez o estranhamento não seja nanismo, não seja a displasia óssea, não seja a doença rara, mas seja a raça do outro, a sexualidade do outro, a origem do outro, a idade do outro. Tudo bem? Se é uma mãe solo ou uma mãe com seu marido, família Doriana. Talvez o que te traz estranhamento em relação ao outro é a religião do outro. Então nós precisamos falar de diversidade se a gente quer falar do capacitismo que a gente vivencia, cada um na sua diversidade. Próximo. Mas a gente também precisa falar que essa relação de diversidade é uma relação de segredos e de descobertas. Nós já vimos descobertas aqui, por exemplo, como a da Kátia. Olha, me descobri como uma pessoa com nanismo. Estou aqui nessa comunidade, o que eu faço com isso? Quando uma pessoa te olha na rua, você que é pessoa com nanismo, e o pai e a mãe de uma criança que não tem nanismo, e ela fica fascinada por ver uma pessoa adulta do tamanho dela, esse pai e a mãe, fala nada, bate na criança, não olha, não aponta o dedo, ao invés de dizer, olha, ser humano também são pessoas que têm abaixo de 1,40 m. E ter aquela oportunidade de aproveitar o maravilhamento dessa criança e ensinar essa criança que ser humano é ser diferente. Só que tem coisas que a gente quer esconder. Infelizmente, ou felizmente, a depender da perspectiva, não dá para esconder se é ou não uma pessoa com nanismo. Você pode esconder que você é gay ou lésbica. Você pode esconder se você é candomblessista, umbandista ou ateu. Mas você não consegue esconder o seu corpo, a estrutura do seu corpo, a composição do seu corpo. Você é quem você é, com esse corpo. Mas tem coisas que a gente quer deixar escondido para não ser excluído pelo outro que está aí, mesmo dentro da nossa comunidade. A relação da diversidade é uma relação entre afetos e identificações. Porque se alguém sai do seu estado, da sua cidade, e vem para cá, e ao vir para cá, encontra uma pessoa com nanismo pela primeira vez na sua vida, adulta, como já aconteceu em outros encontros, de fato, é uma relação de fascínio e de estranhamento. Nós já vimos crianças vendo outras crianças com nanismo sair correndo, porque nunca tinha visto outra. Porque ela se via única na sua cidade. E nós já vimos adultos constrangidos de estarem com outros adultos com nanismo, porque ali a sua diferença foi apagada. Porque ele era único onde ele morava. Agora aqui ele não é mais único. Ele é mais um entre vários. Muitas identificações acontecem na relação que a gente estabelece aqui. Uma mãe me falou agora há pouco, me identifiquei com o que você falou. Nossa, eu estou vivendo isso, eu estou trabalhando isso em terapia, eu estou discutindo aqui, tentando entender. É porque a nossa diversidade, como pessoas, impõe que a gente estabeleça relações de afeto, afeto no sentido daquilo que nos afeta. Você tem um filho com deficiência, a sua relação e maternidade com o mundo é completamente diferente de outras pessoas que não têm filho com deficiência, mas continua sendo maternidade. E se o seu filho vai crescer, vai se tornar adulto,
e vai dizer, mãe, beijo, obrigado. Tudo bem? Respira agora. Vai dar tudo certo. Próximo. Só que a gente quer ser diverso. Porque a gente quer combater esse capacitismo, essa exclusão toda. Mas e se, de fato, as pessoas com nanismo começarem a ocupar todos os espaços e fazer o que elas quiserem fazer? O que vai acontecer? Ou a gente, como comunidade, vai querer uma comunidade cada vez mais diversa. E você sabe que pessoas com nanismo têm de todos os espectros, porque são pessoas. Você quer mesmo, como comunidade, pessoas diversas fazendo parte de um encontro como esse? Ou pessoas diversas que conseguem dialogar e se comunicar e que se identificam com você? E se por aquela porta começarem a entrar pessoas com nanismos, travestis e transexuais? O que vai acontecer? Eu vou dar 30 segundos de um momento de reflexão. Você vai ter que pensar. Porque a questão já não vai ser mais o nanismo. Tudo bem? Vão ser outras coisas. É mais fácil lidar com quem se parece com a gente. E aí essa hospitalidade que abraça essa comunidade, rapidamente pode se transformar em hostilidade. Por causa da diferença desse outro que está aí. Ou seja, seu amigo fala assim para você, Késia, ô Ju, fala assim para você, amiga, eu vou lá na tua casa, mas vou passar só uns dias. Quanto, amiga? Só uns dias. No primeiro dia tudo bem, você hospitaleira, Juliana põe lá os pão de queijo, o café, a varanda. Dá no segundo dia, essa pessoa ela já quer abrir a geladeira. No terceiro dia, ela quer subir para o segundo andar, Juliana. No quarto dia, ela está dentro do teu quarto. Oi, amiga, sentei aqui na tua cama. E aquilo que era hostilidade, aquilo que era você anfitrião, anfitriã, começa a se tornar hostilidade. Rapidamente você quer que essa pessoa, por mais que você ame ela, vá embora. Ou quando, sabe, Gabinha, está lá no Rio de Janeiro agora, sabe quando não dá tempo de limpar a casa para receber a visita? Quem já passou por isso? Não deu tempo de limpar a casa para receber a visita. Mas você é apaixonado pela visita. Mas não dá tempo de limpar a casa. O que essa pessoa vai vir fazer aqui? Rapidamente essa hostilidade se transforma, próximo slide, em hostilidade. E o que é essa hostilidade? Essa hostilidade é a diferença desse outro, o comportamento desse outro, a cultura desse outro, a maneira como esse outro come, a maneira como esse outro fala, a maneira como esse outro vive a vida dele, incomoda a minha normalidade, incomoda quem eu sou. E aí eu estou falando lá, o mundo é capacitista. Mas eu estou trazendo para dentro da comunidade o quanto talvez nós também sejamos. Julgando o corpo do outro a partir de quem esse outro é. Tudo bem? A gente precisa falar sobre novos recomeços. Muitos de nós aqui, talvez tínhamos uma história pregressa a esse encontro, essa comunidade. E ao encontrar essa comunidade, você recomeçou. Você deu um restart, sabe assim? Nas suas relações. Eu lembro da Ari, Juliana, falando do luto que ela viveu com Davi, sabe? E o Daniel. E aí, filho com nanismo, chorando, uma mãe e a Juliana fazendo uma aproximação, inclusive esse atendimento, muitas de vocês aqui, com certeza já ficaram muitos minutos, dezenas de minutos com a Juliana no telefone ou com uma outra mãe. A diversidade também é se ver numa maternidade que te impõe um cuidado que é diferente do seu outro filho, sabe? Ou que é diferente do filho da sua irmã, do seu irmão. E uma paternidade que também te coloca, se você está numa relação, por exemplo, em família, num casamento, também te coloca, homem, numa posição em que homem é você dentro desse contexto de família, com um filho com deficiência. E aí eu vou te dizer uma coisa. Você continua sendo pai, continua sendo mãe, com desafios adicionais, mas que essa comunidade te coloca dispositivos, técnicas, cuidado, dinâmicas, informações, para que você possa estabelecer um novo recomeço. Próximo. Aqui, ali no slide, eu tenho 1 minuto para falar, e eu não vou conseguir aprofundar o tema sobre deficiência, que eu vou deixar para um outro momento aqui com vocês. Só vai para o slide da escada e do elevador, por favor. Tem uma grávida na frente dessa imagem, tudo bem? Um elevador e uma escada. Tem uma pessoa idosa e tem uma pessoa que usa cadeira de rodas. O elevador para de funcionar. Essa mulher grávida com muita dificuldade sobe.
Essa pessoa idosa, com muita dificuldade, e demorando muito mais tempo, também sobe. Essa pessoa que usa cadeira de rodas, ela não consegue subir. Nesse instante em que ela não consegue subir, que ela não acessa, que ela não tem acessibilidade, ela experimenta a experiência da deficiência. Ou seja, uma sociedade que tem dificuldade de lidar com pessoas diversas, que tem corpos diversos e funcionalidade de corpos diversos, impõe sobre a vida dessa pessoa uma experiência severa de deficiência. Você não é deficiência. Tudo bem? A deficiência é uma experiência muito negativa, ela é um encontro entre esse lugar, esse espaço que não consegue atender as demandas desse corpo, ok? E essa pessoa que tem um impedimento na função e na estrutura do corpo, tem uma lesão no corpo. A deficiência não está nela em definitivo, mas ela se dá no encontro, ela é o resultado desse encontro entre esse lugar, esse espaço, que não tem acessibilidade, nem de comunicação, nem de sinalização, nem de arquitetura, nem de atitude, nem de nada, a fazer com que essa pessoa experimente uma experiência humana de participação e igualdade de condições com as demais pessoas. Então, deficiência é uma categoria, uma construção social, e que se dá no encontro disso que eu acabei de mencionar. O que isso significa na prática? Próximo slide. Eu sei que é o fim, tá? Próximo slide. Que capacidade e incapacidade me atualiza organização. Quantos minutos eu tenho depois da palavra fim? Quantos minutos? É para ontem? Tá bom. Então, eu vou tentar terminar em 3 minutos, tá? Porque, e aí a gente faz o seguinte, eu compartilho com vocês, a gente compartilha essa apresentação com vocês e vocês vão assistir 2 vídeos que tem aí. Esse corpo, ele vai ser julgado a partir da sua capacidade e da sua incapacidade. Mas quais são os outros corpos que também são julgados pela sua capacidade ou incapacidade? Diz aí para mim. Violência que é acionada toda vez que a gente avalia... Pode passar, isso. Quais são os outros corpos que são julgados por sua capacidade o tempo inteiro na nossa sociedade? Se a gente não consegue... Eu vou perguntar mais uma vez. E se alguém conseguir responder, tudo bem. Se não responder, eu vou dizer o que isso significa. Tá bom? Quais são os outros corpos na nossa sociedade que são julgados pela sua capacidade ou incapacidade? Hã? Atletas são julgados pela sua capacidade ou incapacidade? Podem ser. Mas quem mais? Gordos, quem mais? Negros, quem mais? Pessoas com deficiência, quem mais? Pretos, quem mais? Indígenas? Mulher? Pais, mulheres? Então, peraí. Capacitismo é uma violência, ok? É um julgamento moral sobre a capacidade de alguém a partir da funcionalidade da estrutura do seu corpo. Mas só as pessoas com deficiência vivenciam isso? Não. E se essa pessoa com deficiência for mulher? Piorou. E se for negra? E se for lésbica? E se for pobre? E se for idosa? Tudo bem? Aí você fala assim, o capacitismo é a violência contra o meu filho, que é pessoa com deficiência. E você olha para o lado e fala, isso é serviço de preto. Ai, o meu filho aqui sofreu porque tem nanismo. Aí você vira, nordestino não sabe votar, nordestino é tudo burro preguiçoso. Aí você fala assim, você é homem, né? E fala assim, ninguém mexe com meu filho com nanismo, porque é XYZ. Aí diz assim, promoveram aquela menina lá, no meu lugar. Mas já viu? Mulher agora tocar serviço? De onde mulher sabe tocar um serviço? Então o capacitismo está lá fora mesmo? Próximo slide. Próximo. Eu já vou terminar.
Para que a gente possa construir um futuro anticapacitista, a gente precisa supor que as pessoas são capazes. O mundo é capacitista, e agora? Agora, primeira coisa, eu preciso supor que eu sou capaz. Se você é pessoa com nanismo. É a primeira coisa. Porque se você não supor que você é capaz, certamente ninguém vai supor por você. Mas digamos que alguém suponha por você, que são os seus pais, amigos e familiares, namorados e namoradas, esposo e esposa. Estou terminando. A gente precisa assumir que as pessoas são capazes. E quem sabe, de fato, elas sejam. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês. Pode seguir. Lá para o final. Esse. Assistam. Hey bartender, you assume that I cannot drink a margarita, so you don't serve me a margarita? So I don't drink a margarita. Your assumption becomes reality. And parents, you assume that I cannot live on my own, so you don't encourage me to live on my own. So I don't live on my own. Coach, you assume that I cannot hit harder, so you don't train me to hit harder, so I don't hit harder. And teacher, you assume that I cannot learn Shakespeare, so you don't teach me Shakespeare. Old MacDonald had a farm. So I don't learn Shakespeare. E-I-E-I-O. But hey, if all your assumptions become reality, then assume that I can drink a margarita. You serve me a margarita, so I drink a margarita. Assume that I can live on my own. Não sejamos So I capacitistas. live on my own. Assume that I can hit harder, so I hit harder. Assume that I can learn Shakespeare. So, what fools these mortals be? I learned fucking Shakespeare. You assume I can swear, right? Assume that I can do that job. That I can go to parties. That I can have sex. That I can be on stage. I assume that I can. So maybe I will. Assuma que eu sou capaz, talvez eu seja. Porque tudo aquilo que você assume que eu não sou capaz, se torna a realidade da minha vida, diz esse comercial da Curdal da Itália, na campanha de conscientização da síndrome de Down desse ano. Sabe, Silvio? Não é, Nath? Matias? Assume que é capaz, quem sabe a gente seja. Então, o capacitismo já existe. Apenas é um nome que a gente deu para essa coisa toda. A gente está aprendendo a nomear. Mas ele é uma violência que atinge vários corpos, e não só os corpos de pessoas com deficiência. A grande questão é, você assume que você é capaz? Talvez você seja. Agora, você assume que o seu filho é capaz? Ou esse capacitismo mora dentro da sua casa, tem nome, RG e CPF? Não será fácil todos os dias. Próximo slide. Somos todos diversos. Não desumanize o outro que está aí. Nós somos o outro de muitos. Não queremos ser desumanizados. Qual é o sentimento, como diz a Juliana, que você comunica para o seu filho, para a sua filha? Se for um sentimento de que ele não é capaz, ainda que esse olhar seja completo de amor, de segurança e de acalento, o capacitismo do mundo lá fora começa dentro da sua casa. Último slide. Mais um. Contem com a gente, para que a gente possa enfrentar o capacitismo que é estrutural, mas com acesso ou com acessibilidade. Você não precisa de inclusão. Você já tem uma lei que garante que você esteja em qualquer lugar que você queira estar. Você não precisa que ninguém estenda a mão para você. Vai lá, não tem acesso, chama a Juliana, entendeu? Chama o Wonder, chama a gente, que
que a gente ajuda a construir um caminho talvez menos excludente para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, para as pessoas com deficiência que você conhece. Mas o mundo tem muita dificuldade de lidar com as nossas diversidades. E a diversidade começa na gente. E a gente, se quer aprender a lidar com pessoa com deficiência, vai precisar lidar com todos os outros preconceitos que eu mencionei aqui. Tudo bem? Respira fundo. Não vai ser fácil, mas a gente está nessa jornada, porque inclusão não é um lugar de chegada, é processo e é movimento. Para saber mais, tem ali um QR Code, fundei a Cultura de Acesso, que é um negócio de impacto social, que veio para reconfigurar as dimensões da acessibilidade, por meio de práticas sociais anticapacitistas, sobretudo aquelas que atingem as pessoas com deficiência. Cultura de Acesso é um rio. É um rio. E por causa